Tiago, capítulo 4 e o versículo 7. Amém? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Glórias a Deus. Aleluia. Às vezes a palavra parece ser dura, como o Tiago disse aqui, convirta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Ninguém quer isso. A gente não quer tristeza, choro. A gente quer alegria. Mas a Bíblia nos diz, Jesus disse: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. E ai dos que riem, porque eles chorarão. Então é importante que nós venhamos a entender isso. Chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Nós devemos nos sujeitar debaixo da potente mão de Deus, nos humilhar perante o Senhor, sabendo que é Ele quem vai nos exaltar. E desta maneira nós somos em Cristo mais do que vencedores. Aleluia. Eu gostaria de pregar nesta noite sobre o tema: as 3 formas de ataque do diabo. Três formas que o diabo usa para atacar a igreja. E é importante nós sabermos qual é a estratégia do inimigo, que Deus venha nos revelar isso, para que nós estejamos sempre atentos. Jesus disse: seja simples como a pomba, mas prudente como uma serpente. Então nós temos que ter o entendimento da palavra de Deus, a revelação do Espírito Santo, para que nós venhamos a entender de que forma que o inimigo tenta nos atingir, para que nós venhamos estarmos, como diz Paulo, depois de ter feito tudo, estais firmes. Paulo diz: não ignorais os ardis de Satanás. Então ele é ardiloso, ele sempre quer colocar um tropeço, algo que nós venhamos a ficar embaraçados, para que nós não venhamos a receber as bênçãos que Deus tem para nós. Mas eu creio que nesta noite nós vamos sair daqui com um perfeito entendimento que Deus tem para nós. Aleluia. Então, o primeiro ataque do diabo contra a igreja é um ataque em forma de serpente.
A serpente, irmãos, nós não encontramos ela andando pela rua. Nós não encontramos a serpente em qualquer lugar, é um lugar aberto. Não encontramos ela muitas vezes à vista, mas ela sempre está escondida, sempre ela está na moita, sempre ela está à espreita, ali num lugar que quase não conseguimos ver, mas sempre preparada para dar o bote. Então o diabo ele age em forma de serpente. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: ora, a serpente era a mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então aqui nós vemos como Satanás ele agiu como uma serpente, ardilosamente. Então a forma que Satanás faz é usar meias verdades ou mentira no meio de uma verdade. Ele fala uma verdade aqui, coloca outra verdade e uma mentira no meio, e ali vai misturando a mentira com a verdade, até que parece que aquela mentira se torna verdade. Pois quando Eva disse que Deus disse: não comereis do fruto, que certamente morrereis, ele já chamou Deus de mentiroso. Chamou Deus de mentiroso. E disse: não, você não morrerá. Mas Deus sabe que seus olhos vão se abrir, e conhecerás o bem e o mal. Quer dizer, ele pôs ali uma verdade, seus olhos vão se abrir, conhecereis o bem e o mal, e aí jogou uma mentira no meio: não morrerás, você não vai morrer. Jogou uma mentira no meio de uma verdade, e Eva caiu naquela mentira, no ardid de Satanás, na serpente. Ele veio com uma mentira junto com a verdade para mascarar a mentira. Falou: você não vai morrer. Aí Eva comeu do fruto, Adão também comeu, e aí a mentira do diabo caiu por terra. Adão foi expulso do paraíso, não comeu mais da árvore da vida, envelheceu, morreu. E veio a morte, entrou por intermédio de Adão, entrou a morte no mundo, mas Deus, por intermédio de Cristo, como disse nosso irmão Rogimar, novamente trouxe a vida que o homem havia perdido.
trouxe a vida e a vida eterna. E com Cristo nós somos mais do que vencedores. Então é importante que nós venhamos, irmãos, a sempre estar atentos nos ardis de Satanás. Uma verdade e uma mentira. Falam algo da palavra de Deus, e aí no meio daquela verdade tem uma mentira ou mais mentiras ali no meio. Abre ali a sua Bíblia também em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. E diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então aqui Paulo está dizendo como que Satanás ele usa os seus falsos profetas, falsos ministros, que se transfiguram em ministros de Cristo, mas para que nós venhamos a perceber quem é e quem não é, Jesus disse: a árvore será conhecida pelos seus frutos. Então não pode alguém falar uma verdade e no meio daquela verdade ter uma mentira ali, no meio daquela verdade. Se a pessoa fala a verdade e conta uma mentira, então já pode saber que ali tem a astúcia de Satanás, a serpente agindo no meio, porque Jesus ele sempre enfatizava e dizia: em verdade vos digo, em verdade, Jesus enfatizava, dizendo que nós não temos que ter nada de mentira no meio da verdade. A verdade, em verdade vos digo, Jesus dizia. Então nós temos que saber que se alguém está em Cristo, nova criatura é. A mentira já não faz mais parte daquela pessoa. Temos que ter cuidado com isso. E nós temos visto, irmãos, infelizmente por aí, muitas igrejas que estão misturadas com o mundo. Fala, não, nós temos que nos atualizar, não tem problema isso, não tem problema aquilo. E nós vemos, irmãos, infelizmente, uma enxurrada de falsos ministros. Hoje tem igreja para tudo quanto é tipo de gosto. Tem igreja que é para surfista, tem igreja que é para metaleiros, roqueiros, tem igreja para homossexuais, tem igreja para todo tipo. E essas igrejas, irmãos, tem verdade e tem a mentira no meio. Então nós temos que saber que a igreja verdadeira é a que prega a palavra de Deus sem nenhum aperfeiçoamento humano, nada que venha dizer que mas não é mais ou menos, Deus só quer o coração, vem como está, fica como está. Então essas mentiras no meio da verdade é onde o ataque do diabo vem para destruir a igreja, para destruir o povo de Deus. Então nós temos que tomar um certo cuidado com essas coisas. Nós temos que tomar um certo cuidado também em algo que estão fazendo por aí muito, é divulgando, propagando os escândalos. Jesus disse: é mister que venham os escândalos.
mas ai daquele que vier o escândalo, e também aquele que propagar o escândalo. Então, se você receber uma mensagem, algum vídeo de algum escândalo, alguém fez isso, fulano fez isso, fez aquilo, a maioria das pessoas famosas, não passa para frente. Para ali em você, para você não propagar o escândalo, porque vai vir escândalo, mas aquele que divulga o escândalo também está ajudando a obra do diabo, que é propagar o escândalo, escandalizar a obra de Deus cada vez mais. Nós temos visto muito isso por aí, e temos que tomar cuidado, porque é o laço do diabo que vem em forma de serpente, colocando ali as meias verdades. Então nós vemos muitos escândalos, mas foge disso, porque Jesus não está nessas coisas. Aleluia. O segundo ataque do diabo, irmãos, vem em forma de escorpião. Então, primeiro, guarda bem o seu coração. Primeiro ataque do diabo em forma de serpente, colocando verdades misturado com mentira. Então, se tiver alguma mentira no meio da verdade, pode esquecer que não tem nada de Deus aí. Onde tem Deus, não tem nada de mentira. Teve mentira, esquece que é coisa do diabo, é laço do diabo. E o ataque em forma de escorpião, irmãos, o escorpião, quando ele vai pegar ali a sua presa, ele tem as duas garras e tem um ferrão na sua cauda. Quando ele vai atacar uma presa, primeiro ele segura aquela presa com as suas garras e com a cauda injeta o veneno. Ou seja, ele vem prender. Primeiro ele prende a vítima, depois ele inocula o seu veneno. Assim também Satanás ele faz. Primeiro ele prende a pessoa, aí depois que a pessoa está presa, não tem mais como escapar, ele coloca o veneno que é para matar aquela pessoa. E como que ele prende? Ele prende a pessoa no pecado. Primeiro ele vem ali, segura a pessoa, é um pecadinho só, não tem problema, e vai prendendo. Aí um pecadinho, daqui a pouco está um pecadinho, o outro dia mais um pecadinho, e aquilo vai aumentando, a pessoa já não consegue mais se desvencilhar daquilo ali, vai se embaraçando com aquilo, e quando pensa que não, o veneno dele vem, mata e faz um estrago tremendo, terrível. As horas não vai permitir ler, irmãos, mas assim aconteceu na vida de Geazi. Geazi era o moço de Eliseu, andava junto com o homem de Deus, via Deus operando milagres extraordinários através da vida de Eliseu, mas Satanás foi prendendo ele no pecado, e o pecado que Satanás prendeu ele era a ganância, era o amor ao dinheiro, e ele gostava tanto das coisas materiais que ele desprezava as espirituais. Então nós temos que tomar cuidado em fazer preferência com as coisas materiais. Às vezes nós queremos isso, queremos aquilo, queremos ser ricos, né? Queremos ser ricos aqui neste mundo, mas Jesus ele falou o contrário. Fala, não procurais riqueza, que ajuntai tesouro no céu, porque aqui na terra o ladrão rouba, a ferrugem corrói, mas ajuntai tesouro no céu. Não que nós não podemos possuir o fruto do nosso trabalho,
mas não devemos buscar riquezas. O nosso coração na riqueza, fala, eu quero isso, eu quero ter uma mansão, eu quero isso. Então não deve ser esse o nosso foco. Nosso foco deve ser: eu quero ter mansão celestial, eu quero receber o galardão que Deus tem, eu quero juntar tesouro no céu. Esse é o nosso foco. Porque quando nós focamos nisso, Jesus disse: as demais coisas vos serão acrescentadas. É como o caso da irmã Elisângela. Jesus acrescentou o que ela estava precisando, e Ele pode acrescentar muito mais quando nós buscamos Ele. Agora Geazi estava preso, buscando os bens materiais, e quando Deus curou Naamã da sua lepra, Naamã ficou tão contente, falou: olha, agora Eliseu, pode escolher o que você quer, aqui eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho toda essa riqueza, eu vou te dar. E Eliseu falou: não quero nada. Aí Geazi, que já estava ali preso, né? Não, mas Eliseu não quis nada. E ele ainda falou assim: vive o Senhor que eu vou atrás de Naamã para pegar isso para mim. Ainda usou o nome do Senhor. Eu vou atrás de Naamã. E foi. Chegou lá e inventou uma história para Naamã, que chegou os profetas lá com Eliseu, e Eliseu mandou ele lá pedir, e Naamã falou: não, pode levar tudo. E quando ele chegou até Eliseu, Eliseu perguntou para Geazi: Geazi, aonde você foi? Aí ele respondeu: não, eu não fui em lugar nenhum. Então, quando a pessoa já está presa no pecado, aí ele arruma desculpa, então desculpa aqui, desculpa ali, e uma coisa vai levando a outra. Então um pecadinho leva a um pecado maior, uma mentira pequena leva para uma mentira maior, e a pessoa vai ficando embaraçada. Mas Eliseu falou para ele assim: ó, não viu o meu espírito, não foi o meu espírito com você, ou seja, Deus não me mostrou quando você foi lá com Naamã e pegar tudo que ele tinha lá, as riquezas. Ele ainda fez uma comparação: vacas, bois, né? Pegou riquezas para você. Aí eu acho que Geazi regalou o olho, falou: e agora? Ficou mudo. E Eliseu falou para ele: como surgiu isso no seu coração, também agora a lepra de Naamã você vai levar para você. E na mesma hora ele ficou leproso, e ele pagou um alto preço. Por quê? Porque na coisa pequena, onde o diabo prendeu ele, e aí depois, quando ele já estava preso, Satanás colocou veneno, e ele foi lá buscar as coisas de Eliseu. Infelizmente tem muitos irmãos hoje que estão já com esse veneno. Infelizmente tem muitos hoje cantores, pregadores, que vão lá, mas por causa do dinheiro, cobram para pregar, cobram para cantar. E pastores que pagam ainda para isso, e aí vai gerando todo esse escândalo que nós vemos. Por quê? Porque já estão presos pelo diabo, estão amarrados pelo diabo. Então nós temos que tomar um cuidado para que quando vier alguma coisa pequena, nós já rejeitarmos. Pois a Bíblia diz: a fugir da aparência do mal. Parece que é mal, então já vamos fugir. Vamos fugir, vamos pedir a misericórdia de Deus, vamos buscar a presença de Deus, e isso diariamente, para não deixar que o diabo venha nos prender. Porque quando ele conseguir prender a pessoa, aí aquela pessoa que já desvia, a pessoa que já começa a vir na igreja, começa a falar mal de um, falar mal do outro, falar mal do pastor, não gostei da palavra, não gostei disso, não gostei daquilo, já está preso. É a pessoa que vê defeito em todo mundo, mas ele não tem defeito. É porque já está preso. Daqui a pouco essa pessoa já está no mundo, fazendo tudo que acha vem na cabeça, e ainda acha
está certo. É da onde vem os desigrejados. Já ouviu falar dos desigrejados? Os desigrejados, para terminarmos aqui, é da terceira forma que o diabo ataca. Primeiro em forma de serpente, segundo em forma de escorpião, e o terceiro em forma de leão. Eu não vou ler porque o tempo já foi, então vai estar escrito lá em Pedro, que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor buscando a quem possa tragar, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Fala, o qual resistir na fé, sabendo que também isso se passa com todos os vossos irmãos no mundo. Então nós temos que ficar firme. E qual é a estratégia do leão? A estratégia do leão é diferente da serpente, é diferente do escorpião. A estratégia do leão é colocar medo. O leão, quando ele chega, ele não tem como ficar escondido, porque ele é grande, mas ele é forte, e o rugido dele amedronta. Então quando ele vê ali o rebanho, ele não consegue atacar o rebanho inteiro. O que ele faz? Ele chega rugindo, fazendo barulho, e sai aquele rebanho disparada, e ele fica vendo aquele que dispersa. O que sai do meio do rebanho e fica sozinho, aí ele vai atrás daquele que fica sozinho, pega, mata e acaba. Então a estratégia do diabo é a estratégia de leão, para tirar a pessoa do rebanho. Ele vem trazendo confusão. O leão chega e faz confusão. Então aonde tem confusão, não tem Deus. Deus não é Deus de confusão. Mas onde tem confusão, chega alguém ali, começa a fazer confusão, dissemina uma fofoca aqui, um disse que me disse ali, e aí depois vai tirando a paz, e a pessoa fica toda embaraçada ali, e de repente ela sai da igreja. Por quê? Ah, não, estou vendo tanta coisa errada dentro da igreja, é melhor ficar no mundo. Para que eu vou para a igreja se eu estou vendo lá tem pastor que faz coisa errada, tem obreiro que faz coisa errada, tem os irmãos que fazem coisa errada? Para que eu vou para a igreja? Então o diabo já conseguiu separar aquela ovelha, já está nas garras dele, não quer mais para a igreja, saiu do rebanho. Então a estratégia do diabo, como eu disse, é disseminar o que? O escândalo. Quanto mais escândalo, mais ovelhas vão saindo do rebanho, mais desigrejado. Não gostou do pastor, não gostou disso, não gostou daquilo, vou sair dessa igreja. No começo ele começa a sair de uma igreja e vai para outra, aí chega lá na outra, vê defeito na outra também, vai para outra, aonde ele vai ele vê defeito. Depois ele não vai mais para igreja nenhuma, está preso nas garras do diabo, fica preso ali nas garras do diabo. É a estratégia do diabo. Então em Hebreus capítulo 10 diz assim, ó, eu vou ler aqui para terminar. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Então, irmãos, fica firme, nunca saia da igreja. Se você não gostou de alguma coisa que o pastor falou, não gostar de alguma coisa que eu falei, ore por mim, ore por nós. É assim que nós devemos agir. 10:25 de Hebreus. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Entendeu?
como alguns que deixam a sua congregação, mas admoesta, ou seja, um ajuda o outro, um incentiva o outro. Tem alguém ali meio desanimado, falou: não, vai dar certo, vamos tentar de novo, Jesus está contigo. Um ajudando o outro, um admoestando o outro. Quanto mais vês que está chegando aquele dia. Que dia? O dia da redenção, do arrebatamento da igreja e do juízo de Deus sobre a igreja. Está chegando este dia, está perto este dia. Então nós temos que fazer por onde ficarmos firmes e de chamar, tentar trazer aqueles que estão lá fora, porque os dias são maus e temos que vigiar, porque o diabo, nosso adversário, está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas nós aqui estamos debaixo da proteção do Senhor. Enquanto estamos no aprisco, enquanto estamos na igreja, enquanto estamos na comunhão, enquanto estamos no partir do pão, enquanto estamos louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo, firmes com Ele, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é o leão da tribo de Judá, e Satanás pode se levantar e rugir, mas ele fica ao derredor, porque o Espírito Santo de Deus está ao nosso redor, e o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. Então não tema o que possa fazer o homem, não tema os ardis do diabo, mas esteja sempre preparado, amando uns aos outros, na comunhão, no partir do pão, sabendo que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele está no controle de tudo. Aleluia, aleluia, aleluia. E é bom que nós entendamos a forma que o diabo age, para que nós venhamos em tudo glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ficar firme, estáis pois firme, cingidos, os vossos lombos, de toda a armadura de Deus, porque estás com a armadura de Deus, estás protegido, estás guardado, estás preparado, estás muito bem guardado pelo Senhor. Lá fora, não tem proteção, mas aqui na minha casa de oração, ninguém toca, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Quando a ovelha está no aprisco, quando ela está debaixo ali da proteção do pastor, pode vir o lobo, pode vir o leão, porque ele não vai arrebatar nenhuma das minhas ovelhas.